A cultura devora a estratégia no café da manhã. Quem disse isso foi o Peter Drucker, um pensador austríaco considerado um dos pais da administração moderna, defendendo que é a cultura que suporta ou atravanca a estratégia na empresa. Mas quando eu ou você falamos sobre cultura, será que a gente está falando da mesma coisa? E será que essa coisa é parecida com aquela lá do Drucker? A cultura de segurança, por exemplo, para muita gente só existe quando o trabalhador obedece 100% das regras. Para outros tantos, a cultura existe e só existe quando o trabalhador, ao contrário, pode quebrar a regra e tem a liberdade de falar isso com seu gestor sem sofrer nenhum tipo de retaliação. Para outros tantos, uma cultura de segurança simplesmente não existe. Oh, dúvida cruel! O que é que eu vou fazer com essa tal de cultura de segurança? Então pega aí o seu café da manhã, da tarde ou da noite que nós vamos devorar junto esse assunto. Nós vamos falar hoje de cultura de segurança. A noção de cultura de segurança aparece pela primeira vez em 1987, no relatório da análise do acidente de Chernobyl, publicado pela Agência de Energia Atômica Internacional. Essa análise concluiu que as dimensões humanas e organizacionais deveriam ser levadas em consideração na mesma medida que as dimensões técnicas nos projetos de prevenção. A partir de Chernobyl, relatórios de outros grandes acidentes ocorridos na história, como a Challenger, Piper Alpha, a AZF, a refinaria do BP no Texas City, o acidente da Air France, têm apontado também a cultura de segurança como determinante nas causas principais da ocorrência desses acidentes. Tá, mas o que é cultura de segurança? Eu vou trazer algumas definições aqui para vocês. A ACNSI, que é um Conselho Consultivo de Indústrias Nucleares nos Estados Unidos, define cultura de segurança como um produto de valores, atitudes, percepções e padrões de comportamentos individuais e coletivos. A Eurocontrol, uma organização internacional ligada à aviação civil na Europa, define cultura de segurança como um amalgamento de percepções, pensamentos, sentimentos e comportamentos. A Chemical Safety Board, uma agência independente nos Estados Unidos, encarregada da investigação de acidentes na indústria química no mundo inteiro, define a cultura de segurança como uma combinação de valores e comportamentos. E por fim, a Sociedade Europeia de Qualidade em Cuidados na Saúde mostra que a cultura de segurança é um padrão integrado de comportamento individual e organizacional baseado em crenças e valores compartilhados. Então nós temos aqui 4 instituições, 2 nos Estados Unidos, 2 na Europa, cada um na sua área, em épocas diferentes, que cunharam definições de cultura de segurança bastante similares, basicamente voltada para o compartilhamento de crenças, valores, percepções e comportamentos entre os diferentes indivíduos de uma mesma organização. We're fucking warriors who will not hang up the phone until their client either buys or fucking dies! E se a gente for na origem dessas definições, a gente vai entender por que elas são tão similares. Algumas das definições mais clássicas de cultura já traziam essa ideia de maneiras compartilhadas de pensar ou de se comportar. O Taylor, por exemplo, lá em 1871 já relacionava cultura com conhecimento, crenças e hábitos adquiridos pelo homem. Aí, mais de 100 anos depois, em 1988, o Cook e o Rousseau também relacionam cultura com maneiras de pensar, se comportar e com as crenças dos membros de uma unidade social. E por fim, o Shah, em 2004, também vai falar que cultura são maneiras de perceber, pensar e sentir. Lá nos anos 70 também é desenvolvida a ideia de cultura organizacional ou cultura corporativa. E se a gente for lá na origem do conceito, vocês já imaginam o que a gente vai encontrar. Para o Perry Gru, cultura corporativa está relacionada com valores, crenças e pressupostos. E para Mitzenberg e colaboradores, mais uma vez, são crenças e valores compartilhados. Então não é de se estranhar que essas definições de cultura de segurança tragam esses mesmos elementos das definições de cultura ou cultura organizacional, apenas adaptando para o campo da segurança. Por um lado, todas essas definições são interessantes, porque elas avançam nas abordagens behavioristas e arcaicas que defendem que a cultura de segurança é exclusivamente baseada no comportamento de obediência dos trabalhadores no final da cadeia produtiva. Então elas incorporam também a responsabilidade dos gestores nesse processo. Como defende o ICSI, os níveis de cultura de segurança foram reduzindo os acidentes ao longo da história, mas atingiram patamares ao longo das últimas décadas,
passando de uma segurança puramente técnica para outra de sistemas de gestão, e que para a gente avançar para o desenvolvimento de uma cultura de segurança integrada, é necessário que a gente chegue no nível dos fatores humanos e organizacionais da segurança, ou seja, justamente o compartilhamento de práticas e valores numa organização. Mas, por outro lado, é necessário a gente entender bem o que está por trás dessas definições, senão cultura vira o álibi perfeito para quem não sabe explicar o que ela significa. Quem nunca viu um gestor justificar os problemas da empresa na cultura de algum grupo? Que sempre foi assim, a questão de cultura. Ou então, A gente está precisando criar uma cultura de segurança. mas se a gente quiser saber desse gestor o que ele quer dizer com cultura de segurança, normalmente a gente fica sem resposta. É aquela estratégia do mestre dos magos da Caverna do Dragão, que na hora de falar o mais importante, ele desaparece. Então, para a gente não virar o mestre dos magos da prevenção, é preciso entender 3 pontos aqui. O primeiro é que não existe uma única cultura de segurança para toda a organização, mas várias culturas, porque toda organização é sempre composta por grupos e subgrupos que desenvolvem regras, valores, símbolos, linguagem, comportamentos próprios a eles e que normalmente são diferentes entre si. Isso faz com que a cultura da organização seja heterogênea entre esses diferentes grupos e que haja subculturas dentro deles, de maneira que somente alguns poucos valores, crenças e comportamentos são de fato compartilhados entre as pessoas. Então, a partir de agora, a gente não pode mais falar de cultura de segurança no singular dentro de uma empresa. A gente tem que falar em culturas, no plural, de segurança dentro daquela organização. Seja forte, cavaleiro, e escute o seu coração. Mestre dos magos, espere! O segundo ponto é que o que prevalece nas definições de cultura de segurança é uma visão normalmente harmônica que enfatiza a integração, o amalgamento das crenças, valores e comportamentos e que condena o dissenso, a contradição e a ambiguidade. Como se uma empresa fosse o Olimpo do consenso, o Éden da afinidade, o paraíso da conciliação. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, porque toda organização é caracterizada pela diferenciação e pelos conflitos, como diria o Ron Westrom, que é um sociólogo americano lá da Universidade de Michigan. E não é justamente o conflito e a contradição que gera aprendizagem para as pessoas? O fato das pessoas não falarem sobre os problemas do trabalho não quer dizer que eles não existam. Na verdade, o que existe é o silêncio organizacional nesses casos. E onde existe o silêncio organizacional, não existe cultura de segurança. Por fim, o terceiro e último ponto dessas definições é que elas não discutem uma noção fundamental, que são as relações de poder estabelecidas entre os indivíduos dos grupos dentro de uma organização. O Abraham Zeleznik, psicólogo organizacional, professor emérito da Universidade de Harvard, com vários livros sobre essa temática, já falava para a gente lá em 1975 que toda organização é marcada por essas relações de poder, sejam elas verticais ou horizontais. Mas lembre-se, aqueles que experimentam o poder uma vez, nunca mais serão os mesmos. Ouviram isso? Agora talvez vocês me tratem com um pouco mais de respeito. Já o Geert Hofstede, outro pesquisador bastante conhecido aí na temática de cultura, professor emérito da Universidade de Maastricht, na Holanda, escreveu também vários livros sobre esse tema, sendo um dos principais esse daqui, Culture's Consequences, escrito lá nos anos 80. Esse livro, Hofstede, mostra uma pesquisa desenvolvida lá nos anos 60 com a IBM, que se vê intrigada porque a mesma mensagem que ela emitia era desenvolvida de maneiras muito diferentes nas mais de 50 unidades que ela tinha no mundo naquela época. O Hofstede, então, e a equipe dele fazem uma pesquisa de 6 anos na empresa, chegando inicialmente a 4 dimensões e depois que viram 6, que fazem com que algumas sociedades sejam mais eficientes do que outras. As 2 primeiras e principais dimensões desse estudo do Hofstede são a distância de poder e a aversão à incerteza. Os países com maior distanciamento de poder e maior aversão à incerteza eram aqueles menos eficientes, porque eles têm menos possibilidade de colaboração, de cooperação e maior possibilidade de risco no processo. Vale a pena dar uma olhada no site do Hofstede, porque lá é mostrada toda a pesquisa e as diferenças entre os países. O Brasil, por exemplo, é um dos, como já é de se esperar, com maior distanciamento de poder e maior aversão à incerteza e, consequentemente, com menor eficiência nos processos. Mais recentemente, quem tem trabalhado muito com a relação entre poder e cultura de segurança é o Stian Antonsen, professor da Universidade de Ciência e Tecnologia da Noruega. O Antonsen mostra, nesse livro aqui, que sem incluir a questão do poder nas análises da pesquisa de cultura de segurança,
corremos o risco de criar representações superficiais e simplificadas da vida organizacional. E assim a gente corre o risco de reificar a cultura de segurança ou transformá-la em coisa, numa espécie de uma entidade mítica onde os trabalhadores, gestores, a organização querem chegar perto para resolver os seus problemas, mas que no fundo não passa de pura fake news porque não tem relação nenhuma com o trabalho real das pessoas. Aliás, essa história de mito fake que se vende como a solução de todos os males não é nova pra gente, né? Mas a gente não consegue trabalhar o poder nas organizações sem trabalhar a relação de confiança entre as pessoas, como define os pesquisadores Carmen Migueles e Marco Túlio Zanini, da Fundação Getúlio Vargas. Eles têm uma pesquisa super interessante de muitos anos sobre o desenvolvimento de cultura de segurança e o desenvolvimento da confiança dentro do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, no Rio de Janeiro, mostrando que a redução do distanciamento de poder através de liderança compartilhada e da participação da equipe nos processos de decisão estratégica do BOP aumenta as relações de confiança, aumenta a segurança do grupo e, como consequência, aumenta o desempenho organizacional. E a Migueles e o Zanini estiveram aqui no canal Ergonomia da Atividade numa live no ano passado explicando todo esse trabalho, dá uma conferida que vale a pena. Então, como mostram todas essas pesquisas e todos esses pesquisadores, para a gente desenvolver a cultura de segurança, a gente tem que necessariamente trabalhar com a incerteza ou a variabilidade da ergonomia, assim como as relações de poder entre os indivíduos daquela organização. E como na prática a gente faz isso? Agora é a hora do jabá. A minha pesquisa de doutorado é um exemplo disso. Junto com os professores François Danelou e Vanina Molo, a gente desenvolveu elementos importantes da cultura de segurança da Enedis, a empresa de distribuição de energia elétrica na França. Primeiro, através de uma compreensão profunda do trabalho dos eletricistas, em seguida rompendo com o silêncio organizacional e colocando a contradição para que fosse compartilhada e confrontada entre eles dentro de espaços de debate sobre o trabalho, e por fim, trabalhando nas relações de poder envolvendo os diferentes níveis hierárquicos no desenvolvimento de autonomia e de poder de agir daqueles grupos participantes do debate. Eu vou deixar algumas referências aqui na descrição para quem quiser conhecer melhor a pesquisa e em breve nós vamos fazer vários vídeos de cada um desses conceitos que foram trabalhados. Portanto, o desenvolvimento de culturas com S, de segurança na empresa não deve ser a busca pelo acordo e pela harmonia em toda a organização, mas ao contrário disso, ela deve estar baseada na valorização da incerteza e do conflito e na incorporação das relações de poder nesse processo. E é justamente pela ausência desses elementos nas pesquisas que existe um forte movimento de vários cientistas já há muitos anos para que o termo cultura de segurança seja abandonado. Olha, por exemplo, o que o Charles Perry, um sociólogo americano, escreveu no livro Acidentes Normais, lá em 1984. Não escrevi nada explicitamente sobre cultura porque duvido da sua utilidade. Não foram valores e crenças compartilhados que prevaleceram sobre os engenheiros de segurança da Ford e Firestone. Foi a preocupação da alta administração com os lucros que as fez esconder dados do governo dos Estados Unidos. Claro que existem culturas, observe o plural, nas empresas, mas em relação a risco e segurança, eu penso que a questão é realmente o poder. Depois dessa mesma toada vieram Andrew Hale, em 2000, num editorial bastante sugestivo da revista Safety Science chamado Culture's Confusions, se inspirando claramente no Culture's Consequences do Hofstede, e o Andrew Hopkins, num livro de 2005 chamado Safety, Culture and Risk. Se você não conhece esses caras, está precisando ver mais os vídeos da série Desconstruindo o Trabalho aqui do canal Ergonomia da Atividade. E mais recentemente apareceu o próprio Antonsen criticando fortemente o termo, como a gente já mostrou aqui, e também a Adelaide Nascimento, pesquisadora do Quinan de Paris, que recentemente publicou uma longa pesquisa que ela fez sobre cultura, mostrando que essa história de cultura compartilhada é um mito, porque o que prevalece é o não compartilhamento. Portanto, a Adelaide defende que a gente não deveria falar em cultura compartilhada, mas sim de compartilhamento na cultura, que se dá através da negociação do que ela chama de lutas de cultura, ou essa repartição desequilibrada de poder nas organizações. Nós estamos aqui falando de pesquisadores fazendo pesquisas no intervalo de tempo de 40 anos de toda a complexidade que está por trás do desenvolvimento de cultura de segurança e até do emprego desse termo. Mas tem muito mestre dos magos da prevenção solto por aí defendendo que cultura de segurança é a obediência restrita aos procedimentos, senão o chicote estala. Isso definitivamente não é cultura de segurança, isso é a cultura do controle, e a cultura do controle gera medo, gera desconfiança, gera silêncio organizacional, e esse é infelizmente o retrato de várias organizações que a gente vê por aí. Se a gente não consegue abandonar o termo cultura de segurança porque ele está impregnado há muitos anos nas organizações, a gente tem que abandonar o senso comum da ideia, pelos 3 motivos principais que a gente apresentou aqui. Porque existem diversas subculturas numa mesma organização, porque é a contradição e o conflito que geram aprendizagem e não o consenso, e porque as relações de poder são determinantes na cultura de segurança. A busca pela cultura de segurança, então, é a busca pela confrontação de múltiplas opiniões,
pelo desenvolvimento da capacidade do operador de lidar com a incerteza e pelo questionamento do poder e da autonomia pelos diferentes escalões hierárquicos da empresa. Existe um velho provérbio nesta região. Aquele que tem a resposta e não a compreende é, na verdade, como aquele que nunca soube a resposta. E você tem a resposta, jovem. Está tão próxima de você quanto o vento. Mestre dos Magos! Então, parafraseando Peter Drucker, devore a cultura de segurança, porque senão é ela que vai devorar você. Valeu! Tem vários links aqui na descrição do vídeo relacionados aos estudos que eu falei e de outros também, confere aí. E se você assistiu o vídeo até aqui é porque você gostou, né? Então dá aquela força, dá seu like, se inscreve no canal para que a gente continue fazendo outros vídeos como esse aqui.